Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza que vai trazer vida, vai te encorajar nesse momento em que nós estamos enfrentando mais uma adversidade na nossa vida. Não é a primeira e nem será a última, eu tenho certeza disso. Por isso, eu trouxe para você uma palavra de vida, uma palavra de esperança. E a palavra eu tenho certeza que vai animar você, vai te encorajar. A notícia que eu quero dar para você é que nós temos um antídoto. Sim, nós temos um antídoto contra esse mal e todos os outros. Nós temos a cura, nós temos a solução, nós temos a saída. Sim, olha, e não é metafórico, não é metafórico. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é verdade. Ela é verdade antes de nós passarmos qualquer situação contrária, e também é verdade enquanto estamos passando, será verdade quando tudo terminar. O Senhor disse assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, olha o que ele está afirmando para a gente. Olha como ele está trazendo esperança, vida para nós. Não é verdade? Está trazendo aquele fôlego, aquele ar que nós precisamos. E eu quero falar sobre isso. Um antídoto, uma solução, a vacina para este mal que tem acometido a nossa nação. E eu quero ir direto a esta palavra juntamente com vocês. Ela está lá no livro de Efésios, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 13. Eu quero que você pode acompanhar aí junto comigo. Nós vamos fazer essa leitura. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que palavra poderosíssima. Eu quero mais uma vez aqui, com muita simplicidade, a maneira que eu aprendi, a maneira talvez uma das maneiras mais simples, né? Eu entendo que quanto mais simples, mais fácil de assimilar. Quanto mais simples, mais eu consigo praticar aquilo que eu aprendo. Então eu procuro aprender as coisas de forma simples, e eu procuro ensinar também de forma simples. Mas isso não tira o peso, não tira o impacto e a verdade que carrega a palavra de Deus. Veja só, eu não sei você, mas eu já assisti muitas propagandas, né? Eu tenho uma pessoa muito querida para mim, está sempre nas minhas lembranças, que é o meu pai. Ele assistia muitas propagandas daquelas que fala de comerciais que mostram equipamentos de exercícios físicos, mostrava kits de pescaria, mostrava, enfim, diversas novidades, né? Assim como a gente vê hoje aí a panela que não precisa de usar óleo, a outra que cozinha com ar quente, e a panela de pressão agora está na moda, né? Uma panela de pressão elétrica. É muito legal tudo isso. A gente vai olhando e fica mostrando aquelas propagandas pra gente. Olha o que acontece, olha quanto tempo, olha o que isso pode fazer para você e por você. E meu pai, ele assistia aquilo, ele ficava impressionado. Então teve uma vez que ele comprou um kit de pesca, e não era tão barato na época. Mas aí você pergunta, ele pesca? Não, ele não pescava na época, né? Mas ele ficou ali impressionado pela propaganda. E ele era assim,
Ele comprou uma vez um equipamento de ginástica que anunciava na televisão, que ficava tremendo a base, assim, vibrando, né? E aí na televisão, a gente olhando, tinha lá aquele homem todo musculoso, todo forte, bem definido, em cima daquela plataforma, assim, até suado, né? E aquele corpo bem esculpido, mostrava a mulher também com o corpo também escultural e só tremia. Tudo que a pessoa tinha que fazer era subir naquela plataforma, e a ideia que dava é que o seu corpo ia ficar igual daquelas pessoas. A ideia do anzol é que você ia pegar peixe, né, de toda a espécie, mas mesmo sem pescar, mas enfim, era essa a ideia que passava. Olha, eu tenho um relacionamento assim com a academia, é um relacionamento não tão fiel, né? Às vezes eu começo a fazer durante um tempo, mas desde os meus 13 anos eu sou assim. Aí eu faço e depois eu paro, a gente separa e depois a gente volta. E eu sei como que é difícil a gente conseguir ou perder um peso ou definir uma musculatura. Eu sei quanto é difícil e eu fico olhando aquelas propagandas hoje assim, eu dou risada, eu acho muito engraçado, porque eu entendo, eu conheço, eu vivo nesse meio assim de exercícios físicos e tal, há muitos anos. Eu sei que é impossível alguém subir numa plataforma e ficar trepidando aquela plataforma e a pessoa ficar musculosa, né? Então, você concorda comigo? Olha, imagina você ter a melhor panela na sua casa mas você não sabe cozinhar, né? Então não adianta ter uma boa panela e não saber cozinhar. E olha lá, não sei a veracidade, não sei se aquilo realmente acontece daquela forma, mas vamos lá, eu acredito que pode ser que aconteça, não sei quanto tempo dura, né? Mas enfim, olha só, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que isso tem a ver com encorajamento? O que isso tem a ver com antídoto? Eu quero dizer a vocês que muitas e muitas vezes, eu acredito assim, o Evangelho é sensacional. Não tem como a gente falar daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Jesus fez e está fazendo na vida de muitas pessoas e não ser sensacionalista. Alguém pode dizer, não, olha como você é sensacionalista, né? Falando assim, a gente ouve alguém contar algo que Deus fez na vida dele, como eu tenho casos de pessoas que saíram da UTI depois de 40 dias que teve hemorragia no cérebro, né? Que teve um AVC hemorrágico e sair sem sequela nenhuma de uma UTI, com dificuldades, e a gente falava, vai ficar bem, ela vai se recuperar, tudo vai ficar bem, e a pessoa de repente não teve sequelas, né? Não carrega sequelas até hoje. Aquilo que veio para matar ele, essa pessoa, não conseguiu. E ela, através da fé, através da nossa busca em Deus, hoje ela é completamente restaurada, sem sequelas. Então, assim, muitos outros casos, né? Muitos outros casos que nós conhecemos. Só estou falando esse que me veio à mente aqui. Então a gente às vezes conta e assim, é sensacional, né? É tudo grande, é grandioso o que Deus pode fazer na vida de alguém. Mas com base nisso, muitas vezes nós ensinamos, né? Até com a boa intenção, nós ensinamos, ou alguém ensina pra gente, a gente aprende, né? Também, que é aquela pessoa muito bem intencionada, de que quando nós entendermos e começarmos a caminhar com Deus, começarmos a viver com Deus, a nossa vida vai ser sempre assim, um mar de rosas, né? Vai ser sempre aquele mar de rosas, vai tudo sempre dar certo, tudo que a gente tentar fazer, tudo que a gente colocar no nosso coração
para conquistar, a gente vai conquistar, e de todas as situações Deus vai nos livrar, e eu quero dizer a você, sim, Deus pode fazer isso, Deus ele pode fazer tudo isso, mas se você me perguntar assim, Ele vai fazer isso? Meu desejo é que sim, mas se Ele vai fazer, aí pertence a Ele, pertence ao tamanho, à expressão da sua fé em relação a uma situação que você quer que seja revertida. Então Ele pode fazer, mas Ele vai fazer, aí tem outra situação, é outra situação. Eu posso desejar, eu posso dizer, olha, Ele vai fazer, Ele vai, claro que eu posso, eu devo fazer isso, devo colocar minha fé, unir com a sua, mas se o Senhor vai fazer, aí é com Ele, Ele tem os planos dEle, Ele tem os propósitos dEle, que são imutáveis, então eu quero falar para você isso, o Evangelho não é uma propaganda enganosa, a palavra do Senhor não é uma propaganda enganosa. Às vezes nós transmitimos de uma maneira que nem o próprio Jesus ensinou. E o que o livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 13, está dizendo? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que o Senhor está deixando claro aqui através da sua palavra, do seu ensino, é que nós vamos ter guerras, vamos ter lutas, vamos ter crises, vamos ter situações difíceis, vamos ter situações que aparenta para nós talvez ser irreversíveis, situações de combate mesmo, e seja em qual nível for, seja ele em qual nível for de guerra. Tem guerras que são externas e tem guerras que são internas. E eu acredito que as piores batalhas nós enfrentamos na nossa mente. As piores batalhas nós enfrentamos no nosso interior, não são batalhas externas. Talvez você acorda um dia na sua casa, ou na sociedade, na sua vida social, enfim, como um todo, você não vai sair dali e vai ter que travar uma luta com alguém, você não vai sair dali e ter que brigar com alguém, mas você talvez já acorda, talvez você vai dormir, talvez pela manhã ou pela madrugada, você está travando uma batalha na sua mente. Então esse é um campo de batalha que é um dos mais utilizados, e quando você é vencido aí na mente, aqui fora, no exterior, você também é derrotado. E quando você vence aqui dentro, quando você vence dentro de você, quando você está fortalecido e já venceu um inimigo aqui dentro, quando você vem para fora, quando você enfrenta a situação, você age com segurança, né? Com aquela segurança. É como Davi e Golias. Davi, aquele rapaz novo, franzino, e Golias, um gigante, um herói de guerra, né? Muito temido por toda a sociedade, toda a nação, todos os outros soldados, guerreiros que o conheciam, porque ele tinha muita habilidade. Só que Davi, dentro dele, como ele tinha fé em Deus, como ele tinha uma aliança com Deus, na mente dele, no coração dele, na boca dele tinha uma palavra de vitória. E é nesse lugar onde eu quero trazer para você uma palavra de vida, uma palavra de paz. É no seu interior, é na sua mente. Nem tudo que eu penso eu faço, mas tudo que eu faço eu pensei antes. Então é um gatilho na minha mente. Quando eu estou com a mente sadia, as minhas atitudes, as minhas palavras, a minha maneira de ser, de agir, elas são sadias. Quando aqui dentro, no meu interior, na minha mente, não tem alguma doença, tem alguma enfermidade,
toda a minha volta, tudo que eu olhar, tudo que eu falar, como eu vou interagir com a sociedade, com as pessoas, com a minha família, também vai mudar. Então é aí que eu preciso de ser fortalecido. E a respeito de tudo que nós vivemos hoje, a realidade, especificamente no nosso país, mais do que a situação em si que afeta a saúde física das pessoas, mais do que essa situação que está afetando a saúde física, a saúde mental das pessoas estão sendo abaladas. As pessoas estão cada vez mais amedrontadas. Se instaurou um clima entre aqueles que querem trabalhar, os que querem ficar em casa. Se estabeleceu um clima assim de parece que um contra o outro, né? E sendo que um, claro, está preservando a vida, pensando em preservar a vida, a saúde da maneira mais convencional e comum, e o outro está pensando em preservar a vida, pensando em outros aspectos que podem ser afetados e fatalmente também afetar a vida. Mas um clima de pânico, de medo, de incerteza, daquela sensação de escassez, que tudo vai acabar. Eu fui ao mercado e as pessoas lotando seus carrinhos, né? E aquele clima de funeral, todo mundo com aquela máscara e com um olhar de incerteza. Os lugares que você anda, as pessoas não falam mais, né? Como se não pudesse falar, mas não é que não pode, é que elas estão amedrontadas de um modo geral. Então, é nessa parte, é nessa área. E não são todas as pessoas, olha, são pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento com Deus, não. Pessoas que também têm relacionamento com Deus e que já conhecem o caminho com Deus há um bom tempo, estão aderindo a esse nível de incerteza, insegurança, medo. Como se não conhecêssemos a palavra de Deus. Como se não entendêssemos quando aqui no livro de Filipenses, no capítulo 13, capítulo 6, versículo 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, como se estivesse desprovido de qualquer proteção. E você não está desprovido de qualquer proteção. Eu quero dar um chacoalhão em você aí, tá bom? Olha, você não está desprotegido. Você tem uma armadura. Como que essa palavra aqui que está escrita, um dia, quando você estava no tempo de tranquilidade, ela era verdade. Algumas pessoas pegam a palavra de Deus e até tatuam no seu corpo assim, né? Porque ele ama aquilo que está sendo falado. Mas será que ele tem peito, ele tem garra, ele tem coragem para viver aquilo no momento que for necessário? E é isso que eu estou dizendo. No mundo nós teremos aflições, diz o Senhor. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, nós, ainda que a ciência está avançando, descobrindo uma cura, realizando tudo o que é necessário e avançando, nós temos em Deus uma armadura. Nós temos em Deus uma proteção. Eu estou dizendo, e agora mais especificamente, uma proteção para a sua mente, para os seus pensamentos, para a sua maneira de agir, de ser. Talvez você caminhou em fidelidade com Deus enquanto você estava em tempo de paz, e olha como você está reagindo agora nessa situação de dificuldade. Pega essa armadura que Deus te deu, se reveste, blinda o seu coração, o seu pensamento, tira esse espírito de medo, essa incerteza, essa insegurança, a falta de paz.
O Senhor nos deu uma paz que excede o entendimento, ou seja, enquanto as pessoas estão procurando alguma coisa em que se agarrar, e não tem, porque não tem paz. Como que eu vou ter paz num clima de tanta incerteza? E Deus tem uma paz que excede o entendimento. O Senhor Jesus disse assim, eu disse essas coisas para que em mim tenhais paz. O Senhor, ele vez ou outra, ele está cuidando da gente para que a gente encontre uma paz, um lugar de paz dentro de nós, através da palavra de Deus. Então, se você sabe que existe uma armadura, você sabe que existe uma guerra, né? Ninguém sai de capacete na rua para andar a pé, para ir no mercado a pé. O capacete é quando você está em cima de uma moto, de um triciclo, aí você precisa usar o capacete, porque é um ambiente para proteção. Ninguém sai andando de bicicleta com cinto de segurança passado no seu corpo. Que coisa óbvia. Claro que é óbvio, mas é só para provocar assim um pensamento. O cinto de segurança, ele é usado dentro do carro, porque ali você tem um risco real de algum acidente, de alguma coisa acontecer. Então, se eu tenho uma armadura à minha disposição, não é porque eu vou viver em paz, assim, aquela paz que a gente imagina, né? Aquela tranquilidade, não a paz, a tranquilidade, não tem nada acontecendo e eu estou de armadura. Não, se eu tenho armadura, é porque eu preciso ter paz, sim, uma paz interior, ainda que eu tenha que conquistar, ainda que eu tenha que guerrear, ainda que eu tenha que lutar, enfrentar os meus medos, enfrentar as palavras negativas, enfrentar os sentimentos negativos, os sentimentos maus, ainda que eu tenha que lutar. Por isso que eu tenho armadura, ainda que eu tenha que lutar, eu vou usá-la para me trazer proteção. Não quer dizer que não vá doer, não quer dizer que não vá machucar. Eu não sei se você já colocou um capacete na cabeça, capacete de proteção, e deu um tapa assim, né, no capacete. O seu ouvido fica assim, então ele protege você, mas você tem lá, né, você está sendo atingido. A armadura pode amassar. Eu já vi casos assim de pessoas que mesmo foram alvejadas por bala, e mesmo com colete colete salva-vidas não, aquele colete de proteção, fica aquele hematoma, causa danos na pessoa, mesmo com a proteção, e ainda machuca, aquela pessoa cai assim, parece, poxa, foi atingida, a bala atravessou e não atravessou, é porque mesmo ela protegida, machucou. Então você tem uma armadura, pode ser que você tenha sido atacado, pode ser que você está sentindo uma dor, pode ser que você está sentindo alguma coisa, um sentimento negativo nesse momento, mas olha, reveste da armadura de Deus, para que você resista nesses dias maus. E havendo, aqui a palavra de Deus diz assim, e havendo vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, eu preciso me revestir de uma armadura. Agora você que fala assim, olha, eu nem sabia que eu tinha uma armadura. Poxa vida, como assim? Olha que coisa fantástica. Por isso que eu falo que a palavra de Deus, ela é assim, ela é excepcional. Olha que coisa excepcional. Você tem uma armadura. Você pode se revestir de uma armadura dada por Deus, de proteção. Você pode proteger a sua mente. Por isso que ele tem um capacete para você proteger os seus pensamentos. Você tem uma couraça que pode proteger o seu corpo de ataques, o seu coração. Você tem uma cobertura completa, um revestimento para o seu corpo físico e espiritual, o seu corpo interior. De Deus vem uma armadura, e você pode se apoderar dela. E como que eu faço isso? Ela é espiritual, ela não é física.
Ela não é física. Você não adianta pensar assim, olha, vai vir aqui isso, não é físico. Você não precisa ter uma visão, precisa ter alguma revelação específica a respeito disso, porque ela é espiritual, e você consegue se apoderar, se revestir dessa armadura no mundo espiritual. Como? Em oração. Como? Me enchendo das Escrituras. Você vê que você agora foi tirado de todo o sistema, de toda a correria. Você acha que Deus te tirou de tudo isso para você ficar assistindo, sei lá, a maratona da sua série preferida? Será que Deus te tirou de toda aquela correria, que você estava até longe da sua família, e de tudo que te conectava e tinha valor realmente para você, porque você estava super sobrecarregado, atarefado? Será que isso não está acontecendo para que você possa passar mais tempo conectado a Deus? Se possível, se desconectar um pouco de todas as coisas ao seu redor, conectar-se mais a Deus. Talvez você tenha na sua prateleira diversos livros, e muito bem, hoje todas as pessoas que fazem alguma live, ela está na frente de uma estante, que tem muitos livros. E eu acho legal a fotografia, mas dá uma ideia que a pessoa é um super intelectual e às vezes nem leu tantos livros assim, mas fica legal para fotografia. Então você tem vários livros aí na sua casa, mas você não tem a Bíblia. Você leu diversas literaturas, até contra a sua vontade, talvez para fazer um trabalho, alguma coisa, mas nunca leu as Escrituras. E essa palavra que tem atravessado os tempos e foi inspirada pelo próprio Deus, ela tem vida, ela tem esperança, ela tem fé, ela tem força, e ela pode fazer parte de você, ela pode entrar em você. E é isso que eu quero convidar você a fazer, a que você comece a revestir desta armadura. Comece a blindar a sua mente, comece a receber uma imunidade aí dentro de você, no seu coração, na sua vida, para que você saia de mais essa situação, mais essa dificuldade que você está enfrentando, que não é a primeira dificuldade. Não é a primeira dificuldade que você está vivendo, eu tenho certeza disso. Se você perguntar para qualquer pessoa da sua família, você fala, você já passou por algum momento difícil? Tenho certeza que ele vai falar, poxa, eu já passei por muitos momentos difíceis. Eu já estive desempregado, já tive que vender bala, já tive que vender, sei lá, alguma coisa na faculdade, já vendi roupa para me sustentar. Foi um período tão difícil da minha vida, parecia que eu não ia acabar. E hoje a pessoa tá bem, está restaurada, tem uma vida, alcançou a vida que imaginava. Alguém já enfrentou a dificuldade com enfermidade, com doença, e hoje está de pé, está firme. Então veja, não é a primeira batalha que você enfrenta, e essa não será a última. Então se fortalece aí dentro. Eu quero trazer para você esse antídoto, essa cura para o seu interior. Porque depois que tudo isso passar, depois que toda mais essa crise, essa situação passar, você precisa permanecer inabalável. Você precisa chegar no final e dizer assim, poxa vida, olha como que eu entrei nessa luta, olha como que eu entrei em mais essa guerra, olha como eu entrei em mais essa batalha, e olha como eu me portei dentro dela, olha como eu me portei dentro dela. Ficar feliz com a sua ação, com a sua reação, com aquilo que você pensava, com aquilo que você falava, quando você estava passando por essa situação difícil. Ou seja, você termina ela, está inabalável. Você era uma pessoa antes, e você passou com honradez, você enfrentou com força, com coragem, com determinação, revestido, fortalecido e fortalecendo a outros, tendo na sua boca uma palavra de vida, sendo uma pessoa que vai disseminar a paz, disseminar a esperança.
Você bloqueia aquilo que faz mal para você e para os outros. Não repassa aquilo que traz pânico, que traz medo, e passa o que traz vida, passa o que traz esperança. Você saiu talvez até melhor de como você entrou. Você sai inabalável, inabalável. Eu estava pensando a respeito desta palavra, e uma figura muito nítida assim que veio à minha mente foi de como se cria um antídoto. Isso ficou muito claro para mim, como se cria um antídoto. E eu fui pesquisar, né? Eu não sou dessa área, mas eu posso pesquisar. Então, eu fui pesquisar, por exemplo, um soro antiofídico, um soro para uma picada de uma serpente. Ela é feito o antídoto para ela. Como que é feito o antídoto? Ele é extraído o veneno da cobra, né? A cobra vai, eles vão extrair, eles chamam ordenhar, né? Que é, entre aspas, ordenhar. E eles extraem o veneno da cobra, depois é colocado numa seringa aquele veneno e é injetado em um animal de grande porte, por exemplo, o cavalo. Então eles vão colocar aquela injeção com o veneno da cobra no cavalo. O cavalo vai criar anticorpos para combater aquele veneno. E depois os médicos ali, os veterinários, enfim, cientistas, não sei quais são a especialização, mais ligado a essa área, eles extraem o sangue, extraem aquele soro, extraem aquilo que foi, aqueles anticorpos que foram criados pelo organismo do animal, para que ele possa agora combater o veneno no corpo de uma outra pessoa, alguém que foi picado por uma cobra, uma serpente da mesma espécie, por exemplo. Então, o soro antiofídico da cascavel, ela é feita dessa maneira. Tira-se o veneno, aplica no animal de grande porte, por exemplo, um cavalo, extrai os anticorpos desse animal e depois aplica na pessoa que foi picado pela cascavel. Então, aqueles anticorpos vai começar a combater o veneno. O antídoto para tudo isso que nós estamos vivendo, ou para aquelas aflições, para aquelas dores, para aquelas crises e guerras que você está enfrentando hoje, seja ela qual for. Talvez essa situação que se estabeleceu no mundo, ela só trouxe à tona outras guerras que você tinha e não sabia. Talvez aumentou a sua ansiedade, porque você já era uma pessoa ansiosa. Agora, frente às dificuldades que você está enfrentando por causa dessa situação, você viu que você está mais ansioso. Então, só aumentou o foco no seu inimigo, que é a ansiedade. Talvez o seu relacionamento, que já não estava tão bem, agora como você está tendo que conviver direto com a sua esposa, o seu marido, seus filhos, você viu que o negócio está feio. Então trouxe mais, aumentou o foco nessas suas guerras, nas suas batalhas, nas suas crises. Talvez se você estava com dificuldade financeira, com essa situação agora que está passando, ou a falta do trabalho, ou a demissão que você recebeu, as férias por tempo indeterminado para algumas pessoas que você recebeu, agora aumentou a sua preocupação. Mas olha, antes você já estava preocupado, agora só aumentou o tamanho do seu inimigo. São aflições que você está vivendo. E sabe, Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Tende bom ânimo, eu venci. Então, você quer alguém que já enfrentou mais aflições do que Jesus? Você quer alguém? Leia Isaías 53, o livro de Isaías capítulo 53, pode ler ele inteiro. Então ele experimentou a dor, ele experimentou o sofrimento, ele experimentou a dor física mesmo, mas enfrentou a dor emocional,
né, da traição de um amigo, alguém que ele beijou no rosto, disse meu amigo, essa pessoa o traiu, então ele sentiu essas dores, essas aflições, essas angústias, ele sentiu, a palavra do Senhor diz que ele sentiu tamanha aflição frente àquilo que ele ia enfrentar, a ponto de dizer assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O tamanho da aflição que o fez suar gotas de sangue. Então ele passou por tudo isso. E podemos dizer que a grande serpente, ela inoculou seu veneno nele. Mas veja, por que ele passou para tudo isso? E Isaías 53 revela, diz que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que ele sofreu, nos trouxe a paz. Então, ou seja, ele foi injetado nele o veneno da grande serpente, criou dentro dele, através do seu sangue, foi criado um antídoto, foi criado uma cura, a cura para a aflição, a cura para o medo, a cura para a ansiedade, a cura para a traição, a cura para a dor que você está sentindo, foi criado, foi gerado pelo sangue de Jesus, e isso precisa fazer efeito na sua vida. Essa saída, essa solução, essa vacina criada por Jesus precisa entrar nas suas veias, precisa percorrer as suas células, precisa combater isso que está te destruindo, está vencendo você nessa batalha, para que no final você saia um vencedor e inabalável. Eu tenho certeza que esta palavra, se você não consegue compreendê-la no nível racional, eu tenho certeza que o seu espírito, lá dentro, ele ouviu esta mensagem, sabe o poder do sangue de Jesus, e você será livre. Neste momento, eu quero orar com você. Senhor Deus, a tua palavra, ela é real, ela é viva, ela é poderosa, ela é cortante, ela é penetrante. E ela entrou agora no nosso interior e fez divisão, o que é alma e o que é espírito. E eu creio, Senhor, que não por acaso o Senhor tem nos conduzido com esta palavra. Aquelas pessoas que estão enfraquecidas, estão encolhidas, escondidas pelo medo, pela incerteza, pela angústia, pela aflição, pela ansiedade, pela depressão, pela dor, pelo sofrimento, seja qual aflição essa pessoa está passando, seja ela alguém que já teve um relacionamento com o Senhor, ou tinha, ou tem um relacionamento com o Senhor, ou alguém que ainda não te conhece, mas que está sendo alcançado por esta palavra. Não importa a dor, o sofrimento, não há nada que o Senhor não conheça, que o Senhor não tenha passado, não há um sentimento, não há uma dor que o Senhor não tenha experimentado, mas não foi por acaso, foi para que quando o Senhor sentisse, quando o Senhor passasse por essa situação, o Senhor transformasse aquilo que ia ser uma maldição em bênção, aquilo que ia ser morte em ressurreição. E esta vida que o Senhor gerou dentro do Senhor, através do teu sangue, é essa que eu quero transmitir agora para esta pessoa que ouve esta palavra, que dá crédito à palavra do Senhor, que ela possa, Senhor, receber agora a paz que excede o entendimento. A paz que excede o entendimento. O peso nos ombros dessa pessoa agora é aliviado. Talvez essa pessoa começou a ouvir esta mensagem com uma dor de cabeça, e agora ela já não está mais com essa dor de cabeça. Talvez ela começou a ouvir essa mensagem e parecia que tinha um peso nas costas dela e foi retirado agora. O que ela tem é o alívio, porque ela resolveu, ela decidiu colocar-se debaixo do seu jugo.
O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E ela agora se coloca debaixo deste jugo. Ela divide esse peso com o Senhor. E o Senhor vai ajudá-la. O Senhor vai estar do lado dela. Ela não está mais sozinha. Ele não está mais sozinho. Ele decidiu a dividir esse peso com o Senhor. E esta paz que excede o entendimento, excede o racional, excede as notícias, excede a realidade. Ela é uma paz que vem do Senhor. Esta armadura que protege-nos de dentro para fora. Ela começa a revestir esta vida agora. E nós somos protegidos pelo Senhor, pela Tua palavra. E por isso, Senhor, te agradecemos. Por isso, te agradecemos. Muito obrigado, porque o Senhor fez um sacrifício para que hoje nós tivéssemos esta paz. E nós provamos desta paz. Por isso, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, eu tenho certeza que você está sentindo agora o corpo mais leve. Eu tenho certeza que talvez você estava cego. Você tinha uma dor aí. E agora você não tem mais. Porque esta palavra ela veio te trazer cura. Ela veio como um antídoto. Ela veio como uma vacina para te deixar imune àquilo que tem tentado roubar a sua sanidade, a sua fé, a sua vida, a sua fidelidade com Deus, a sua vida familiar. Eu estou certo disso. Que Deus possa continuar realizando essa obra em sua vida, que esse eu tenho certeza que é só o começo. É só o começo. Mantenha-se anelado a Deus, alinhado com a vontade dEle. E eu tenho certeza que você vai provar dos seus grandes feitos, vai provar da sua proteção, vai provar da sua paz. Ah, mas vai vir outras lutas, viram? Eu não quero enganar você. Vai vir outras lutas, vai vir dificuldades, vai vir momentos que você pensar assim, eu estou sozinho. Não deixe essa palavra ganhar espaço dentro de você. É por isso que eu estou falando, você tem que blindar a sua mente. Você tem que proteger o seu interior por esta armadura, se revestir. Deixar que o sangue de Jesus seja o antídoto. Veio um pensamento contrário, de medo, veio um pensamento negativo, veio palavras que estão te deixando para baixo. Declara o sangue de Jesus na sua vida, diga, olha, eu estou protegido pelo sangue de Jesus, isso não tem efeito sobre mim. Declare isso, não precisa falar em voz alta, afrontar uma pessoa, não, mas declare isso no seu interior, no seu momento de oração, cubra a sua vida, diga assim, Senhor, eu quero que esse sangue que venceu tantas aflições, que tem um antídoto, esteja sobre mim, esteja dentro de mim, para que eu vença também essas lutas, essas aflições que eu estou passando. Que o Senhor possa continuar essa obra que Ele começou na sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, aciona aquele sininho que você vai receber mais desses materiais. Que Deus abençoe rica e abundantemente você e toda a sua família. Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Até logo.